Então, agora, antes do nosso lanche, a Élica vai trazer a atualidade sobre a questão do BIPAP. Bom dia a todos. Eu vou aproveitar, porque a gente tinha agora um momento de depoimento. Mas nós estamos com grandes dificuldades por conta de mudanças que houveram no procedimento do governo para a distribuição do BIPAP. Antes era direto no Instituto do Sono, então todo mundo pegava lá uma prescrição, um pedido de espirometria, ia bater na porta da TDN e conseguia o BIPAP. Hoje em dia, não é mais assim. Já desde o ano passado, nós estávamos nos reunindo com a Secretaria Municipal e Estadual de Governo, aqui de São Paulo, porque eles resolveram fazer uma tal de regulação para as pessoas receberem o BIPAP. Significa que eles querem saber para quem eles estão dando o BIPAP. E eles querem saber também se eles não estão dando BIPAP para pessoas de outros estados e até mesmo de outros países, que isso também estava acontecendo. Então, qualquer pessoa que fosse de qualquer canto do Brasil, vinha para cá, pegava, de alguma maneira, um endereço de alguém que morasse aqui e acabava pegando o BIPAP em São Paulo e ia para outro estado receber esse equipamento e utilizar o equipamento. Então, cada estado é e deve ser responsável pela distribuição do equipamento para o seu munícipe. Por quê? Porque nós pagamos muito alto por impostos desde o momento que acordamos até a hora que vamos dormir, né? E também pagamos durante o nosso sono, porque fica um abajur aceso, fica a geladeira funcionando, e, com isso, nas nossas contas todas, vem o imposto sendo pago. Esses impostos, eles, por sua vez, são direcionados para várias coisas, e, dentre elas, a área da saúde, o custeio da área da saúde. Então, teoricamente, o direito ao BIPAP e tudo mais que nós comentamos aqui, vem do recolhimento desses impostos. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós temos o dever de cobrar dos nossos governantes que eles nos forneçam o que nós precisamos. Porque nós também temos o dever de pagar. E nós pagamos. Então, a gente precisa também cobrar deles. Pode passar? Não pode passar, não. Quem passa sou eu. Então, abra ela. Qualquer dúvida que vocês tenham, nós estamos, por enquanto, neste endereço, e aqui no estado de Israel. Temos 2 telefones agora, 2 linhas de atendimento para o paciente e para a família. O nosso site, abrela.com, aliás, está errado aqui, não é .com, é .org. Nosso e-mail, para vocês conversarem conosco. E nós fazemos atendimento pessoalmente também. Agora, uma novidade é que nós temos o Facebook, que é uma coisa que nós vamos começar a mexer agora, tá? Nós somos bem caipiras ainda nesta tecnologia, porque, na verdade, a ideia do Facebook, então, é divulgar os nossos eventos, divulgar informações. Mas, para informações mais profundas, mais completas, nós vamos pedir que vocês entrem em contato, realmente, continue igual, por telefone, por e-mail, e visitem o nosso site. Porque o nosso site ele é muito rico em informações. Então, o Facebook ele é um instrumento de divulgação. Então, este aqui, por exemplo, são 2. Nós temos o Equipe Voluntárias da Abrela, que são senhoras que organizam eventos para captação de recursos, para sustento da associação, dos nossos trabalhos. Tá? Então, essas senhoras elas são coordenadas pela Dona Maria Grácia, e também, agora, quem nos ajuda? Dona Maria Pazetti, a Leonilde, entre outras senhoras que ajudam a fazer eventos e captar recursos. E, então, a ideia é divulgar os eventos delas, onde elas estiverem presentes. E o outro, sim, Facebook da Abrela, também, para divulgar os nossos eventos. E também vamos ter como nos comunicar. Nós vamos receber algumas mensagens, mas o nosso foco é conversar com vocês por e-mail. Nós não temos como, nós somos em 4 pessoas trabalhando na associação para atender o Brasil inteiro. Então, não tem como a gente ficar respondendo no Facebook. Agora, o e-mail, sim.
Nós conseguimos, o telefone também e pessoalmente, tá? Que nós recebemos pessoas o dia inteiro na associação. Então, quem quiser já pode curtir a página e já está convidado. Então, o nosso foco hoje no nosso site. Então, vocês vão no www.abrela.org.br, na home, e o tempo todo vai aparecer esta informação, porque ela é a mais importante hoje. Quem precisa de BIPAP é quem precisa respirar. Respirar é nosso direito primeiro. Então, isso tem que ser cobrado. E nós temos que ir atrás. Dá trabalho? Dá. Dá muito trabalho a gente cobrar. Porque o correto seria o governo fornecer sem a gente ter tanto trabalho. Mas como não é assim que as coisas acontecem aqui no Brasil, então nós temos que bater o nosso pé, bater na porta das pessoas e pedir. Então, aqui, o que nós temos que prestar atenção? Que agora existe, baseado na portaria 370 e 1370, que são os documentos primeiros. Os primeiros documentos que saíram de BIPAP, graças à luta, doutora Cari, entre outros médicos, doutora Ana Lúcia Langer, da distrofia muscular, a Fátima Braga, da AME, enfim, várias organizações que se reuniram e foram conquistando o direito de ter o respirador. Em 2008, é que o paciente com ela foi incluído na portaria, mas, anteriormente a isso, já recebia o BIPAP pelo Instituto do Sono por parceria. Então, o que precisa hoje? Como é que vai funcionar? São Paulo SP. Então, você tem aqui o clique aqui. Quando você clicar, vai abrir um documento explicando, um documento assim, tá? Que vocês vão poder imprimir. Esse documento vai estar explicando. Se você mora em São Paulo SP, como é que você recebe o BIPAP? Se você mora em cidade de São Paulo, mas em outras cidades com mais de 150 mil habitantes, então o clique aqui também. Vai ter um documento igual para vocês imprimirem. Aqui, menos de 150 mil habitantes, mas também residentes de São Paulo. Como é que você recebe? E aqui, outros estados. Como é que recebe? Imprimindo esses documentos, então, vocês têm que também ler o conteúdo deles. É praticamente estudar. Aliás, tem um documento que eu não falei para vocês, que está aqui em cima. Ó. Esta deliberação. Também tem que imprimir e ler. Tá? Tem que imprimir isso, por quê? Essa deliberação, ela vai... É um documento com algumas páginas que vai falar da assistência ventilatória como ela é hoje. E ela é composta por 2 procedimentos, então. Este código trata-se da instalação e manutenção do ventilador. Tá? Diz, então, que alguém tem que fornecer o equipamento e alguém tem que instalar. E o outro procedimento diz que o paciente também tem direito não só à instalação e o recebimento do equipamento, como o acompanhamento e a avaliação domiciliar. Então, como é que acontecia antes? Ia lá no Instituto do Sono, o Instituto do Sono fazia avaliação, dava o BIPAP e fazia o monitoramento, uma avaliação mensal. Ia lá um fisioterapeuta, via como é que estava o equipamento, se estava regulado direitinho para aquela situação, se tinha que aumentar volumes, etc. Tá? E hoje em dia não está mais assim. Eu vou explicar um pouquinho como é que ficou, mas aí a gente que vai ter que olhar individualmente cada documento, mas sabendo que nós temos também esse direito. Então, quem estiver fora de São Paulo, não vai só pedir o BIPAP. Vai pedir o BIPAP e a avaliação no domicílio. Como isso vai acontecer, a gente vê também depois. Então, tudo com base nessa portaria, que foi o documento primeiro que nós tivemos. Então, o novo fluxo. Para quem reside na cidade de São Paulo, dentro da capital, como é que vai pedir? Vai imprimir todos aqueles documentos que a gente falou lá. Então, essa portaria, essa deliberação e o documento deste que estiver dizendo São Paulo SP, como receber São Paulo SP. O que vai estar nesse documento? Isso aqui.
Como é que você tem que fazer? Imprimiu tudo? Vai comparecer na UBS da sua região, Unidade Básica de Saúde ou postinho de saúde, tá? No setor de regulação. Isso aqui tem que ter na ponta da língua, porque senão eles vão achar que vocês querem marcar consulta e não é. Você vai no setor de regulação. O que o setor, com os documentos originais e cópia, que são esses aqui. E aí, o setor de regulação deverá cadastrar a solicitação da dispensação de BIPAP no SIGA. O SIGA é o sistema de agendamento que eles têm lá, Sistema de Informação do Município de São Paulo, para o complexo regulador do município de São Paulo, que esse complexo é que vai realizar o agendamento na AFIP. Tá? Então, já alguns pacientes fizeram e levou de 1 a 2 semanas para fazer o agendamento. Só que ninguém recebeu ainda o equipamento. E isso está acontecendo desde janeiro, por isso que a gente tem que saber direitinho como fazer para que isto comece a andar mais rápido. Então, a AFIP é o Instituto do Sono, ou TDN, não sei que nome vocês conhecem, na Rua Diogo de Faria 508, mas a gente também passa essa informação para vocês lá na associação. Aí, se você está em São Paulo, numa cidade com menos de 150 mil habitantes, como pedir? Vai se dirigir à sua secretaria municipal, na sua cidade, seja ela onde for, que seja dentro do Estado de São Paulo. Essa Secretaria de Saúde é que vai saber qual é o DRS, Departamento Regional de Saúde, que atende a sua cidade. E ele sim é que vai fazer esse papel que a UBS aqui faria. Vai fazer a tal da regulação. O que é isso? Eles vão ligar lá no AFIP e eles é que vão agendar. Ou seja, da cidade onde você mora, de Araras e de outras cidades que estão em São Paulo. Eles é que vão agendar para você a consulta na AFIP. E aí a mesma coisa, tá? Pega a deliberação para chegar lá na Secretaria de Saúde, vai imprimir de novo a deliberação e este documento relativo à sua informação. Menos de 150 mil, São Paulo ou outras cidades. E aí, com estes outros documentos, você vai lá e vai conseguir, então, o agendamento. É para conseguir. Tá? Então, eles vão encaminhar. O setor de regulação encaminhará pedido para a DRS e depois para a AFIP. Aí, se você tiver numa cidade fora de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, com mais de 150 mil habitantes, como pedir? Mesma coisa, vai se dirigir à Secretaria Municipal da sua cidade para solicitar o BIPAP. Então, o médico de vocês têm que sair do médico com o pedido de BIPAP e não mais com o pedido só da avaliação da fisioterapia respiratória. Pode e tem que pedir se for acima de 150 mil. Depois eu vou explicar isso. Mas aqui, menos de 150 mil, vai passar na AFIP, precisa do pedido do BIPAP e não necessariamente do pedido de avaliação da respiratória. É importante ter avaliação na fisioterapia respiratória para aprender a fazer os exercícios e tudo que o Eduardo passou aqui. Mas para ter o BIPAP, não necessariamente, porque quem vai fazer essa avaliação é o Instituto do Sono. Então, a sua cidade, no caso de mais de 150 mil habitantes, a sua cidade é responsável por fornecer o BIPAP. Neste caso aqui, é a Secretaria de Saúde que vai prover e providenciar a compra do equipamento, a instalação e também o atendimento domiciliar de acordo com a portaria, com essa deliberação. Se eles tiverem qualquer dificuldade com isso, o município de São Paulo é que deve fazer a orientação. Eles têm, por isso, nessa portaria que está escrito, vocês têm que entregar para eles, porque essa deliberação, que é esse documento, diz onde eles têm que procurar ajuda. Não é o paciente que tem que treinar eles, é o nosso município e o Estado de São Paulo. Tá? Eles é que têm que fornecer a informação para vocês. Então, leiam, se apropriem dessa informação, estudem mesmo esses documentos. Quanto mais informação vocês tiverem, mais clareza dessas informações, mais facilmente vocês conseguem as coisas, porque vocês sabem pelo que vocês estão brigando e o que vocês têm que fazer, qual é o passo a passo. Então, para as cidades que o médico vai ter que pedir o relatório, vai fazer o relatório, olha, a gente também dá o modelo. Então, no site também tem o modelo. Essa folhinha aqui vai conter o modelo do BIPAP, do pedido do BIPAP. Tá? Se não tiver qualquer dúvida, a gente vai fornecer para vocês. Aqui
também nessa deliberação tem a lista de cidades que tem mais de 150 mil habitantes. Então, se a sua cidade não está aqui, é porque ela está igual a menos de 150 mil habitantes. Tudo bem? Aqui, observações. Cidade de São Paulo SP e cidades com menos de 150 mil habitantes, o médico não precisa pedir espirometria, mas precisa pedir o BIPAP, informando o CID e o nome da doença. Certo? Por quê? Porque o BIPAP também é fornecido para outras doenças constantes na portaria 370. Por que ele não precisa pedir a espirometria? Porque quem deve fazer a espirometria é a equipe da FIP, que, tendo em vista que eles precisam comprovar que os pacientes estão com a capacidade vital de acordo com a portaria 1370 e 370. Não somos nós que temos que provar que você precisa. Fala. As cidades com mais de 150 mil habitantes, o médico precisa pedir espirometria e encaminhar para quem faz. Então, de repente, o médico começar a ter, assim, se não tem equipe multidisciplinar, pergunte para o seu médico: doutor, onde eu encontro? Porque pode ser um fisioterapeuta respiratório, mas também pode ser um pneumologista a fazer esse exame. Você poderá receber as seguintes respostas, negativas ou assim. Vai demorar. Não sei de nada disso. Lá no postinho, na UBS, na secretaria, né? Não é aqui. Tem fila de espera. É muito difícil. Tem que agendar com o médico do postinho. Se você receber essas respostas ou qualquer outra coisa diferente do que nós orientarmos, então você vai nos ligar e talvez você precise ir para a Defensoria Pública. Defensoria Pública tem o critério financeiro, quem ganha até 3 salários mínimos. Mas se a tua renda familiar passa disso, vai contratar um advogado. E aí, tanto na Defensoria Pública como o advogado, ele vai entrar com mandado de segurança, com o dever de fazer. É muito importante vocês terem isso em mãos. Tá? Porque não é qualquer processo, não é para entrar com processo, não é para entrar com nada, é para entrar com mandado de segurança, com o dever de fazer. Porque isto diz que o Estado ou o município tem que fornecer. É obrigação. Tá? Lógico que vocês têm que ir com o pedido médico que comprova que há necessidade, daí a obrigatoriedade. E também levar a portaria. Tá? Enfim, todos os documentos. Qualquer dúvida, vocês vão ligar para a gente vai reorientar. Então, isto aqui a gente vai, inclusive, passar para vocês, e vamos disponibilizar no site, um modelo que a doutora Silvana, que era a nossa anterior, né, diretora jurídica, autorizou a passar, porque isso é um documento público. Tá? Vocês vão ver lá o nome do paciente, inclusive, o número do processo, porque é um documento público. Não tem por que a gente não passar. Tá autorizado, então, para quem precise. E é isso. O que eu queria passar para vocês é que os nossos direitos eles são conquistados a duras penas. Para o paciente ter o BIPAP, hoje, muitos pacientes tiveram que lutar e que brigar na justiça. Então, nós não podemos deixar esse direito retroceder. Ele cair por água abaixo. A gente tem que continuar brigando, por mais trabalho que nos dê. Então, nós vamos voltar a nos reunir com a Secretaria de Saúde, porque muita coisa não está dando certo, e a gente vai pedir para eles fazerem revisões, inclusive, aqui nessa deliberação, está escrito que, a partir de 1 de abril, os BIPAPs que as pessoas estão usando serão retirados. Vocês parem de respirar um pouquinho que eu vou tirar, mas aí a sua cidade fornece, então não pode. É polícia, é caso de polícia. Tá bom? Então, nós vamos negociar isto, deixar claro que isto não pode, óbvio, né? E vamos também, paralelamente, entrar com ações individuais para pedir os seus direitos, e a Abrela também já está se preparando para entrar com uma ação coletiva, em nome de todos os pacientes. Tá? Para que não falte mais o BIPAP. Aliás, entre outras coisas. Tá? Que não pode faltar para o paciente. Então, é isso. Mas nós precisamos de todas as mãos. Todos nós fazemos parte dessa conquista.
Não é a Brela sozinha, não é um sozinho, é todo mundo junto. Tá?